Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 23 de março. Alegria e a paz do Senhor estejam com você. Hoje, quinta-feira, dia da Eucaristia. Que todos nós tiremos um tempo para nos colocarmos em adoração, pelo menos um minutinho, diante da presença do Senhor, que está vivo no nosso meio, que quer nos restaurar, que quer nos curar, que quer nos purificar e quer nos encher com o seu amor, com o seu Espírito. Convido você para que nós tomemos o Evangelho do dia de hoje, que está em São João, capítulo 5, os versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Vós prescrutais a Escritura, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer vós que recebeis a glória um dos outros e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresces em Moisés, certamente creríeis também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, este Evangelho do dia de hoje, ele nos traz a uma reflexão. E cada dia que nós vamos nos aproximando da Páscoa, cada dia que nós vamos nos aproximando da Semana Santa, nós vamos vendo o que Jesus passou, o que Jesus experimentou para poder trazer
vida e vida em abundância a todos nós. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele aqui falando, ele diz que o testemunho dele, ele mesmo dando testemunho, não é digno de fé. Por que que ele falava isso? Porque entre os judeus, o testemunho válido era aquele que era corroborado, aquele que era confirmado por 2 ou 3 pessoas. Somente assim era considerado válido um testemunho. E Jesus então falava, ele mesmo, irmãos, o próprio Deus, se ele mesmo desse testemunho dele, o seu testemunho não seria digno de fé. Mas ele aqui cita 3 testemunhos que nós podemos ver. O testemunho de João Batista, e ele cita João Batista. O testemunho do próprio Pai, que ele vai falar abaixo, né? Ele vai falar que o Pai é que dá testemunho dele. E por último, ele fala das Escrituras. Então, ele quer demonstrar que não era ele que estava dando testemunho dele, de quem ele era, do que ele podia, do que ele fazia, do que ele veio fazer, mas ele aqui então, lembra, primeiro João Batista que falava, eu não sou digno de desatar as correias da sandália daquele que virá. E ele também falava do Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que não acredita no Filho, também não acredita no Pai. E ele aqui então cita também as Escrituras, desde Moisés. Moisés, que era assim, tão buscado e tão seguido, pelo menos na mente, né, dos judeus, por causa das leis, e eles queriam, sabiam tudo a respeito, os preceitos e tudo, mas Jesus pega pesado com eles também, né? Ele fala, vós prescrutais as Escrituras, vocês conhecem, vocês penetram nas Escrituras, julgando nela encontrar a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais vida. A Escritura falava, prenunciava, mostrava que Jesus viria. Essas Escrituras que eram evocadas pelos judeus para obterem a vida eterna, Jesus fala então que as Escrituras é que dão testemunha dele. E vós não acolheis, vós mesmos não quereis vir a mim. Como Jesus, como a palavra de Deus fala que João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. E ele dizia, depois de mim virá alguém maior, do qual não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como podeis crer, vós, olha, como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que é só de Deus. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Em outra parte da Bíblia, Jesus vai falar,
Eu não vim para condenar o mundo, quer dizer, julgar o mundo. Eu vim para que o mundo seja salvo. É a palavra do Senhor. Há quem julga, que é o próprio Pai. Ele só é que pode julgar. Jesus vem para ser o nosso advogado, para ser a paga da nossa pena, como ele já pagou através da sua morte, da sua paixão. Olha, irmãos, aqui no versículo 46. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim também, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Olha isso. Então, meu irmão, minha irmã, guardemos isso para a nossa meditação no dia de hoje. Jesus veio em nome do Pai. Ele veio estar conosco, veio se fazer presente, mas nós não o recebemos. Nós colocamos tantos empecilhos, tantas coisas na frente do Senhor, não é mesmo? Não vim para acusar diante do Pai. Há quem vos acusa, e em quem colocais a vossa esperança. Se não acreditais nos escritos de Moisés, como acreditarão nas minhas palavras? Nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II, nos dizia: a contemplação do rosto de Cristo só se pode chegar escutando no Espírito a voz do Pai. Pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e não conhece o Filho senão o Pai, mas aquele a quem ele enviou. Que nós busquemos conhecer Jesus, não apenas das linhas, das letras da nossa Bíblia, mas no nosso coração. Viver a palavra. Conhecer é importante, mas viver aquilo que nós conhecemos de Deus é crucial, é fundamental. Então, hoje, vamos meditar nisso. Jesus veio a nós e nós temos como testemunha o próprio Deus. Nós temos como testemunha as Escrituras. Temos João Batista, que tantas vezes anunciou o Senhor e que hoje permanece para nós. Então, nós temos testemunhas de sobra para dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Saboreemos a liturgia de hoje, participemos da Santa Missa, busquemos a Eucaristia, busquemos adorar o Senhor. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.